Como é bom podermos estar aqui nesta manhã. Vai esquentar, está direcionado já pela soberania de Deus. Obrigado, meu irmão. E sabemos que Ele tem controle de todas as coisas, como já foi lido no começo aqui. É Ele que cuida de nós. Se é o Senhor que cuida de nós, nós devemos procurar cada vez mais entender, encontrar essa resposta que nós devemos descansar em quem? Nele. E quando eu penso a respeito dessa palavra descansar nele, é uma grande dificuldade que nós temos. E confiar em Deus. E confiar na soberania dele, e confiar no amor dele. Nós temos uma dificuldade tremenda nisso. Procuramos alternativas em algumas situações, como nós falamos um pouco na exposição da semana passada. Como que eu enfrento as circunstâncias da vida? Como que eu consigo lidar com as circunstâncias da vida? Tendo alegria, tendo contentamento, buscando esse contentamento, alegria em quem? Em Deus. Eu gosto sempre de usar essa frase na minha vida, e para algumas pessoas eu falo essa frase. Eu falo assim, olha, se você ainda não conhece a Cristo, e você quer buscar a verdadeira alegria, é só em Jesus Cristo. É só em Deus que nós encontramos a verdadeira alegria e contentamento. E a nossa maior dificuldade é isso, hoje. Nós estamos, às vezes, tão envolvidos nessa questão do mundo secular, que um dos maiores desafios nosso hoje, na atualidade, é conseguir levar pessoas a olhar para esse Deus que você serve, que eu sirvo, olhar para Deus de uma forma realmente amorosa, misericordiosa, também de justiça. Nós não podemos deixar isso de lado, porque Deus é um Deus justo e a justiça dele está por vir. Nós sabemos isso, que haverá aquele grande dia, que todos nós passaremos por esse momento. Alguns já eleitos, eu costumo dizer e pensar assim, alguns eleitos já passarão direto, mas prestaremos contas de algumas questões, de algumas atitudes nossas, de algumas inclinações nossas. E aí nós temos que olhar assim, de maneira plena e clara, para o nosso coração e dizer assim, olha, eu venci. Quando nós olhamos para Apocalipse 1 até o capítulo 7, nós vamos notar a respeito das 7 igrejas. Que o apóstolo João ele escreve a respeito das 7 igrejas. Nós vamos perceber que quando nós olhamos para as 7 igrejas ali, nós vamos ver que alguns comportamentos, algumas situações que acontecem ali também nós vivemos hoje. Tem um que eu gosto muito ali, quando fala assim, esquecesse o primeiro amor. Volta ao primeiro amor. E nós temos às vezes dificuldades no nosso dia a dia de resgatarmos isso na nossa vida. E aí, olhando nessa manhã para o nosso tema e entendendo a respeito de quem nós somos, segundo a palavra de Deus, por que Deus nos criou? A resposta é clara. A resposta é objetiva. Nós somos criados para a glória de Deus, para glorificar a Deus. E quando nós olhamos para Gênesis ali, capítulo 1, desde a criação, nós vamos ver que Deus ali, nessa harmonia, Ele cria o homem, cria todas as coisas, cria a mulher, cria a primeira família, digamos assim, para que haja uma sintonia na criação dele, para que nós possamos, a cada dia, enfrentar situações, mas acima de tudo, direcionar o nosso coração em atitudes corretas. E para isso nós precisamos olhar para o nosso coração e entender de que forma nós estamos cuidando dele, de que maneira, como reagimos às situações do dia a dia, como conduzimos pessoas a enxergar a imagem de Deus em nós. E volto a repetir aqui, um dos nossos maiores desafios hoje
E o texto de hoje, em Eclesiastes 11, vai abordar todos nós aqui, independente da idade. Ainda que o escritor de Salomão vai escrever ali ao jovem, mas a essência, o ensinamento ali, também serve para todos nós. Tem muita gente jovem aqui, eu também sou jovem. Estamos aí na juventude, desfrutando. Alguns de nós aqui, alguns mais novos aí, que vão desfrutar da juventude, mas é importante que você preste atenção nisso. Nosso maior desafio hoje na atualidade é conseguir ajudar pessoas, e aí eu quero colocar também, ajudar jovens a encontrar, a enxergar a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação da vida. Nós sabemos no nosso mundo secular o quanto alguns jovens, adolescentes, não entendem o sentido da vida, não entendem nem a vida, não valorizam nem a vida. Aí eu e você somos desafiados nesta manhã, como instrumentos de Deus, a olhar primeiramente ao nosso coração, para poder nos transmitir a esses jovens, ou às pessoas, quem é Deus. E onde encontramos a verdadeira alegria. Onde direcionamos, ou podemos ajudar as pessoas a direcionar o coração dela em atitudes corretas. Quem convive com jovens hoje, temos alguns professores aqui, sabemos o quanto a mente do jovem hoje, ela é totalmente, vou usar um termo aqui, uma bagunça. E aí você, no seu contexto lá, você serve de instrumento de Deus para direcionar esses jovens. Esse é o desafio. E olha, uma destrutiva tendência é nós, cristãos, e isso no contexto dentro da igreja também, é, digamos assim, gladiarmos, lutarmos com aquela busca de si mesmo. Ou numa outra linguagem mais secularizada aí, a busca do alto de cima. E aí isso não conduz o jovem, ou eu, você, ou o contexto das pessoas que estão vivendo ao nosso redor, a conhecer a verdadeira alegria em Deus. A aceitar, ou se aceitar da maneira que você é, no sentido cristão. Você é a imagem de Deus. E tem essa difícil tendência, hoje destrutiva tendência para isso. E aí nós lutamos com essas questões secularistas. De que a alegria que o jovem, ou eu e você, devemos buscar alegria nas coisas dessa terra. E às vezes ficamos tão enraizados nas coisas dessa terra que não direcionamos o nosso coração em atitudes corretas, daquilo que a palavra de Deus nos ensina, nos orienta. E vamos seguindo da maneira que nós achamos que é a certa. E aí não sabemos, muitas vezes, qual é a atitude certa, correta. Porque não mergulhamos nos ensinamentos das Sagradas Escrituras. Ficamos tendenciosos a olhar para nós mesmos. Ou naquela linguagem, a olharmos para o nosso próprio umbigo. E deixarmos Deus de ladinho. Só recorremos a Deus quando a coisa aperta. Só recorremos a Deus quando já nos desviamos das atitudes corretas. Muitas vezes. E muitas vezes não. Nós temos que aprender como desfrutar da alegria que Deus nos dá e como transmitir essa alegria a outros. E aí o nosso texto nessa manhã vai nos mostrar alguns direcionamentos.
Algumas versões bíblicas aí vão mostrar lá algum título. Conselhos para os jovens. E eu quero fazer uma abrangência aqui. Conselho para as crianças. Conselho para os adolescentes. Conselhos para os jovens. Conselho para os adultos. Conselho para os experientes. E conselho para a igreja de Cristo Jesus. Para que nós possamos direcionar cada vez mais o coração em atitudes corretas. Abra sua Bíblia aí, em Eclesiastes 11. Nós vamos finalizar Eclesiastes capítulo 11 hoje. Estamos apenas a um capítulo de fecharmos todo o livro de Eclesiastes, toda a exposição do livro de Eclesiastes, sabendo que o grande autor de Eclesiastes, Salomão, e eu até penso que esse momento que ele escreve aqui aos jovens, ele relembra que um dia ele foi jovem e que naquele momento faltou-lhe alguma coisa. Mesmo ele com toda a sabedoria que ele pediu a Deus, que Deus lhe deu, mas agora ele reforça, ele traz aqui aos seus leitores e para nós nos dias de hoje, conselhos. Conselhos esses que vai estar direcionando o coração em atitudes corretas. Eu quero que você acompanhe a leitura comigo. 2 versículos apenas, para nós finalizarmos o capítulo 11. O versículo 9 e o versículo 10. O versículo 9 diz assim, na minha versão: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agrada os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Versículo 10. Afasta, pois, o do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Amém. Conselhos diretamente ao coração do jovem, ou de uma pessoa aqui que escreveu que um dia ele foi jovem. E muitos de nós aqui somos jovens ainda. E muitos de nós aqui já fomos jovens um dia. Eu lembro um pouco da minha adolescência. Sempre, minha mãe está aqui, depois você pode conversar com ela no final. Mas eu sempre fui meio desmiolado na minha adolescência. Eu sempre tinha atitudes na minha adolescência e preparando a mensagem, eu trouxe isso à minha mente, ao meu coração. Olhando para a oportunidade que Deus me deu lá atrás, mas ninguém me instruiu nisso. E a oportunidade é essa, primeiramente, da vida. E trouxe à minha mente o meu comportamento, a direção que o meu coração estava indo, porque muitas vezes me faltava a instrução bíblica. A instrução de pai e mãe eu já tinha. Meu pai sempre foi uma pessoa mais rígida, mais assim, mas sempre orientando para o caminho reto. Minha mãe também sempre ali trabalhando, no caminho reto. E aí, depois que eu conheci o Senhor, algumas atitudes que eu tinha na minha adolescência, eu falei, Senhor, se eu tivesse tido a oportunidade lá atrás de conhecer a Ti, com certeza a minha jornada da adolescência e da juventude seria muito melhor. Eu conheci o Senhor praticamente com 19 anos. Fecha parênteses. E com isso nós vemos agora Salomão aqui, trazendo esses conselhos ao jovem. E vou fazer abrangência para todos nós. No versículo 1, a primeira palavra que ele traz aqui como escrito é: alegra-te, jovem. Aonde? No quê? Na tua mocidade. Há uma questão de ordem aqui. Há uma questão para nós dizendo assim, olha, há um convite aqui. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. E parece que, se nós lermos esse texto para a juventude de hoje,
Talvez, eu estou usando talvez aqui, até repetido, talvez o jovem vai dizer assim: alegrar com o quê? Alegrar com o quê? Temos muitos jovens nesse tipo de comportamento. Mas aí cabe a nós a missão, a responsabilidade e o compromisso de instruir esse jovem, de dar conselhos. Porque nessa manhã nós vamos receber conselhos aqui. Conselhos de um homem pecador assim como eu? Não. Conselhos de Deus que vêm através das Sagradas Escrituras para o nosso coração. Nos lembrando da responsabilidade que temos de estarmos olhando de como vamos direcionar o coração para atitudes corretas. E Salomão diz: alegre-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração. Em algumas versões vão dizer: seja alegre, seja feliz o teu coração nos dias da tua mocidade. Há um convite aqui. Eu quero ser bem enfático nisso. Há um convite aqui de alegria, de que seja feliz, alegre na tua juventude, na tua mocidade. E aí ele continua: em quais caminhos? E ele vai usar a expressão: pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos seus olhos. Me parece que Salomão trata aqui uma rotina, um hábito para o jovem e para nós. Lembrando que eu estou fazendo abrangência para todos nós também. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e alegram os teus olhos. Poderíamos fazer uma pergunta para o texto. O que Salomão quis dizer com esses caminhos que alegram, satisfazem o meu coração ou alegram os meus olhos? Que caminhos são esses? No nosso contexto como igreja, caminhos retos. Caminhos que nos levam sempre a Deus. Ou melhor, que nos conduzem a glorificar a Deus, a refletir a glória de Deus na minha vida e na sua vida, seja desde o menor até o maior. E olha que interessante, no versículo 10, ele vai usar um termo aqui também, dizendo para afastar-se. Fique longe, pois do teu coração, na minha versão diz o desgosto. Algumas versões vão dizer a ansiedade. E aí nós temos essa palavrinha que parece que ela é muito atual. Ela é muito falada na atualidade. E Salomão lá atrás já estava dando orientação, conselhos aos leitores, dizendo: olha, ao jovem, afasta-se, pois o do teu coração. Anteriormente ele fala ao teu coração. E agora do teu coração, afaste do teu coração o desgosto, a ansiedade. E remove da tua carne a dor. Ou remove da tua carne, do teu dia, do teu corpo, o sofrimento. Que são questões que fazem parte hoje do dia a dia, ou do jovem, de cada um de nós. Muitas vezes usamos essa expressão: eu estou ansioso. E muitas vezes colocamos de uma forma, até vou usar o termo bem conhecido por nós aqui, muito pecaminosa, dizendo: eu ando muito ansioso. E a recomendação aqui, um dos conselhos diz: afasta do teu coração. Lembrando, Deus esquadrinha o que? O nosso coração. É o único lugar aonde pessoas não podem ver.
É o único lugar onde o seu pastor, o seu presbítero, o seu irmão não pode entrar. Mas Deus pode. Jeremias 17, 9 e 10. Eu gosto sempre de enfatizar aqui, para que nós sempre olhemos para o nosso coração. Assim como os leitores aqui. E aí o versículo nos dá essa noção. Há pelo menos 3 expressões aqui que Salomão escreve relacionado com o coração, mostrando que se nós queremos direcionar o nosso coração em atitudes corretas, nós temos que olhar para onde? Para o nosso coração. Se eu olho para um texto desse, com uma ordem de Salomão, um convite dele, dizendo para alegrar-se, para satisfazer-se, para agradar-se, para afastar-se e para remover, eu tenho que olhar para onde? Para o meu coração. O leitor ele tem que olhar para onde? Para o coração dele. E diante de todos os comportamentos, todas as atitudes que o leitor jovem ou nós tenhamos no dia a dia, hoje, nós prestaremos contas disso? O texto diz aqui para o leitor jovem, para nós, olha, de tudo isso, você prestará conta. E algumas versões diz, virá o juízo de Deus. Então, nós temos que, a cada dia, olharmos, primeiramente, sempre para o nosso coração, as nossas atitudes, as nossas inclinações, as nossas motivações. Nós usamos muitas expressões aqui, para que possamos estar direcionando o coração em atitudes corretas. E Salomão usa uma expressão aqui interessante para os leitores. No finalzinho ele vai dizer assim: remove da tua carne a dor, remove da tua carne o sofrimento. Porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. A juventude e a primavera da vida são passageiros. Quantas vezes nós usamos a expressão: a vida passa tão rápido. Somente alguns de nós aqui que já somos pais, as pessoas chegam para os nossos filhos e falam: nossa, como cresceu. E às vezes estamos com os nossos filhos, nós às vezes não percebemos o quanto eles também cresceram. E nós temos essa questão da vida, do ciclo da vida. E aí a ideia aqui, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade, passa muito rápido. Dá a ideia realmente assim do florescer rápido. Alguns de nós aqui fomos tão jovens um dia. E aí passou tão rápido. Alguns de nós aqui somos jovens. E aí Deus nos dá da graça dele para dizer: olha, a vida, ela é como uma primavera. Ela passa rápido. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Procure ser alegre. Igreja, procure ser alegre no Senhor. Há um texto bíblico em Salmo, nós estamos nessa jornada de Salmos aqui. A alegria do Senhor é a nossa força. E aí nós devemos buscar sempre essa alegria. E aí eu quero enfatizar novamente a questão do coração. Depois na sua casa, leia com mais calma. Se você houver mais interesse, mas eu quero encorajar você a isso. Você tem interesse nisso. Lembrando que todas as questões ou atitudes que nós nos envolvemos no dia a dia, que são atitudes que nos tiram dessa retidão de Deus, e podemos afirmar com toda a convicção que retidão a Deus, ele envolve uma palavrinha que nós preservamos muito aqui.
é temor a Deus. E temor a Deus, quando nós lemos aqui também, que o jovem aqui, mas nós prestaremos conta a Deus, e a palavrinha prestaremos conta diz muito a respeito de nós também, de como nós estamos direcionando o nosso coração, ou direcionando o coração em atitudes corretas. Prestação de contas. Como que é isso na nossa vida? Como que é isso? Às vezes temos dificuldade de prestar contas para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, ou os filhos com os pais, ou entre irmãos. Temos dificuldade com isso. E aí o texto nos leva a olhar assim que de todas essas coisas Deus pedirá contas. Que coisas que ele está dizendo? Como eu ando pelo caminho? Não diz o texto aqui, você pode andar por um caminho que satisfaz o seu coração, que alegra os seus olhos. Mas o texto não diz assim que você posso fazer de tudo, ou restringe alguma coisa. Eu não posso jogar bola. Eu vou usar um termo bem simples aqui para nós entender. Eu não posso jogar bola porque é um pecadão. Quem falou? Mas isso alegra o meu coração? Ou qualquer uma outra atividade que a gente, às vezes, faz um estereótipo, coloca uma religiosidade tremenda e não conseguimos desfrutar da alegria que Deus nos oferece. Hoje está um calor bom. Eu vou deduzir aqui. Provavelmente alguns que estão aqui poderiam estar pensando, uma piscina, né? Uma represa, ou uma praia agora. Eu posso desfrutar dessas coisas. Isso satisfaz o meu coração em alegria. Alegra os meus olhos. Mas de forma reta. É desfrutar das coisas dessa terra, direcionando o meu coração sempre para as questões retas. Sempre me alegrando. Me afastando de coisas que me desviam da retidão de Deus. Que me desviam desse temor a Deus. Que me tiram, me distanciam do contentamento em Deus. Jovens, afasta do teu coração exatamente o desgosto, a ansiedade e remove do teu corpo o sofrimento. Recentemente eu fiz uma análise de uma situação na minha vida e trouxe isso para uma questão bíblica. Por que eu quero trazer para mim, mas eu quero compartilhar com você nessa manhã. Por que eu sofro com algumas questões, algumas áreas da minha vida? A resposta é porque eu não me afasto de algumas questões que desviam o meu caminho, que não satisfazem a alegria no meu coração. E aí vem o último aqui, do teu coração, a expressão. E preste atenção. No primeiro momento ele diz, o teu coração. No segundo momento ele diz, ao teu coração. E o terceiro momento ele diz, do teu coração. O teu coração, ao teu coração, do teu coração. Por que sofremos? Muitas vezes. Porque não ouvimos os conselhos de Deus. E nesta manhã, eu quero destacar aqui, pelo menos 3 conselhos básicos, para o jovem e para todos nós. O desejo do meu coração humano, mas que o Espírito Santo de Deus trate o seu coração, é que você viva isso. Não apenas ouça,
mas que eu e você possamos viver e possamos ser testemunhos lá fora dessas práticas. A mudança do cristão, ou a pessoa que está começando a caminhar em Cristo Jesus, ela só ocorre quando há a prática. Não tem como eu querer ser mais espiritual se eu não pratico. Não adianta eu querer entender a respeito de ser alegre, buscar alegria no Senhor, se eu não leio as Sagradas Escrituras, se eu não tenho entendimento do que é o temor a Deus. Se eu, no meu dia a dia, minhas atitudes, eu não trago à memória que eu prestarei contas disso. Não tem como. A prática, ela exige, ela nos dá, ela promove mudança bíblica. E você e eu fazendo isso, nós vamos direcionando o nosso coração. Esse coraçãozinho aqui, ó, pecaminoso, esse coraçãozinho inclinado para as paixões desse mundo, esse coraçãozinho inclinado, motivado, intencionado, para às vezes se distanciar de Deus. Temos que olhar para o nosso coração todo dia. De toda a mensagem, que você guarde essas 3 expressões, que vai enriquecer muito para a sua vida. Teu coração, ao teu coração, do teu coração. Guarde isso. E o primeiro conselho, baseado no texto aqui, olhando aqui, é que devemos nos alegrarmos. Alegrarmos no dia a dia. Sermos alegres, felizes no Senhor. Ah, pastor, mas isso aí é fácil falar aí, né? É fácil falar aí. É o que eu comentei. Muitas vezes, algumas situações da sua vida, eu convido para que você e eu façamos uma análise. Por que eu sofro por essa situação? Já estou repetindo aqui domingo após domingo, baseado em tudo que nós já estamos aprendendo em Eclesiastes. Aquilo que Salomão fala. Tudo vai dar, tudo passará. Porque nós promovemos algumas situações da nossa vida que não nos permite olhar para um conselho desse e dizer: alegremo-nos todos os dias no Senhor. Sejamos alegres. Ou numa outras versões, sejamos felizes. E aí cabe a nós pensarmos, como cristão, o quanto nós temos sim o privilégio, a oportunidade dia a dia de apresentarmos ao mundo essa alegria. Por mais que passemos por circunstâncias. Jesus falou a respeito disso. Então esse é um primeiro conselho. E olhando para o jovem aqui, eu quero transpor isso para os jovens de hoje. Eu e você temos a oportunidade disso. Somente quem está num contexto também aí, ou seja, de trabalho, de escola. Transmita às pessoas essa alegria. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. O segundo conselho aqui, para que eu e você possamos estar direcionando o coração em atitude de retidão, de correta, né? É andarmos sempre, ou trilharmos sempre, caminhos que nos fazem, ou que satisfazem o nosso coração, os nossos olhos, em temor a Deus, sempre. Ou nós, hoje, vamos sair daqui, falar assim: olha, a mensagem, nosso segundo conselho foi para nós andarmos em caminhos que satisfazem o meu coração, alegram meus olhos, mas em temor a Deus. Hoje eu vou procurar não andar num caminho retinho. Vou dar só uma desviadinha. Isso não vai satisfazer o seu coração no sentido
cristão espiritual. Você vai satisfazer a sua carne. E nós já passamos dessa fase. Já passamos dessa etapa de continuar satisfazendo os desejos da carne. Nós estamos domingo após domingo aqui, dia após dia. O Senhor nos dando a oportunidade de nos tornarmos cada vez mais maduros, com maturidade espiritual a cada dia. Para que eu vou andar num caminho torto? Ou num caminho que não direciona o meu coração às atitudes corretas? Por quê? Eu vou estar trazendo para mim sempre a falta de alegria. E aquele ditado: quando isso bater a porta, nós sofremos. Em alguns casos, geramos ansiedade no nosso coração. Porque nós promovemos muitas dessas situações. E aí permitimos Satanás, permitimos ao diabo a estar falando, não que entre no nosso pensamento, diabo, não é isso? Mas está falando e nós darmos ouvidos. Porque não andamos em caminhos que satisfazem o nosso coração e alegram os nossos olhos em temor a Deus. Tome cuidado no dia a dia. Isso serve para mim também, para todos nós. E o último conselho para nós aqui, baseado no versículo 10 aqui, ao leitor, Salomão escreve: afasta, tira, fica longe do teu coração a ansiedade, o desejo, ou muitas vezes a prática de inferioridade. Isso muitas vezes está enraizado dentro da igreja, porque não conseguimos procurar respostas em Deus, porque não vamos para Deus. Vamos buscar a resposta na questão secular, ou em nós mesmos. Não refletimos a alta imagem de Deus através de nós. E sofremos. Salomão é bem claro: afasta-te, pois do teu coração o desgosto, o sofrimento. Afasta. Por quê devemos fazer isso? Cada dia. Para que continuemos a direcionar o nosso coração. E aí eu quero falar para duas categorias de pessoas aqui. Para você jovem, para você adolescente, para você criança. Conselhos que vêm de Deus sempre vamos levar, nos conduzir a uma vida de relacionamento com Ele, a uma vida santa com Ele, a uma vida que nos dá, nos promove alegria. E não seremos confundidos com as questões secularistas, as questões seculares. A alegria está, a felicidade. Eu sempre uso às vezes essa expressão aqui. O que mais as pessoas procuram hoje, na mente enganosa dela, é a felicidade. A felicidade. Vocês já ouviram essa expressão? Eu também. Buscar a felicidade a qualquer custo. Aí está um problema. Como a nossa ênfase hoje não é só para os jovens, mas para todos nós, mas eu quero destacar que nós temos jovens aqui, jovenzinhos. Cuide da sua vida. E a todos nós como igreja, cuidemos da nossa vida. Para que nós possamos a cada dia alegrarmos, dia a dia no Senhor. Para que nós possamos a cada dia andarmos
satisfazendo o desejo do nosso coração, mas no sentido de temor a Deus, alegrando os nossos olhos. Mas que nós também nos afastemos, evitemos provocar situações em que vai nos levar a essa ansiedade. Pense nisso. E que essa semana não seja só uma semana de agitação. Presta atenção nessa frase. Que essa semana, a nossa vida, não seja só uma semana de agitação, mas que ela seja uma semana de adoração, de reflexão na palavra de Deus. Conduza a sua vida a cada dia com alegria. Deus não nos criou e nos dá a oportunidade de olharmos para textos como esse, para que você seja uma pessoa triste, apática. Já ouviram aquela expressão? A pessoa usa assim às vezes: olha, eu tenho o brilho de Cristo em mim. Eu tenho que ter o brilho de Cristo estampado no meu rosto. Qual é a nossa identidade? Quando as pessoas olham para nós, certo dia uma pessoa virou para mim e falou assim: olha, mas o meu passado é muito ruim. Como que eu vou estar inserido dentro de uma igreja? Eu falei: é mesmo? É mesmo? Aí ficou sem entender. Assim, me dá 2 motivos para que Deus não te ama. Me dê 2. E eu falei para ele: não é o contexto que vai te julgar. É o que está no seu coração agora que vai aflorar e vai mostrar para os outros que você vai ser uma nova criatura. Não é o seu passado. É o seu presente. Porque o futuro pertence a Deus, a gente sabe. Mas o seu presente agora é. Demonstro. Consigo fazer isso? Demonstra alegria no dia a dia? Ou ainda tenho problema em identificar isso na minha vida? Se você e eu ainda temos problema com isso, vá às Escrituras. Vá para Deus. Busque em Deus. Uma outra e última pergunta para nós fecharmos. Em quais caminhos temos andado? Ou o nosso coração está inclinado para andar qual caminho? Que relacionamento eu quero ter com Deus? Se os meus caminhos não direcionam ou não estão direcionando o coração em atitudes corretas. Quais? Pense a respeito disso. Que eu e você continuemos a ter e a desfrutar dessa graça de Deus na nossa vida. Que mesmo sendo falhos, pecadores, nós temos a oportunidade hoje de ouvir conselhos da parte de Deus, para que nos tornemos cada vez mais semelhantes a Cristo, que é o que a palavra nos ensina. Deus nos abençoe, continue nos concedendo um domingo abençoado. Vamos orar. Feche seus olhos. Quero convidar você para uma oração junto comigo. Senhor, somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo que tens feito, Senhor, na nossa vida, pelas confrontações,
E nesta manhã, Senhor, nos rendemos diante de Ti, Senhor, pedindo perdão, ó Pai. Perdão porque muitas vezes, Senhor, nós estamos direcionando o nosso coração em atitudes corretas. Muitas vezes, Senhor, ao desviarmos o nosso coração, isso traz consequências para nós, Senhor, muitas vezes de ansiedade, de sofrimento, e às vezes não sabemos lidar com isso, Senhor, porque vamos buscar a resposta em nós mesmos. Mas a Tua palavra nos ensina, Senhor, que devemos buscar a resposta em Ti, nos alegrarmos em Ti no dia a dia, Senhor, sermos alegres no Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que nós ouvimos nessa manhã, desde o início do culto, dos cânticos, a Tua mensagem ministrada ao nosso coração nesta manhã. Nos ajuda, Senhor, a sermos instrumentos Teus. É que eu te peço, Senhor, e te agradeço por tudo. No nome de Jesus. Amém.